O famoso Túnel das Sete Cidades. Esta é outra paragem obrigatória para quem nos visita e para quem está muito aflito para fazer xixi e não quer mesmo nada que alguém veja. Esta notável obra de engenharia do século XX teve como intenção controlar o nível máximo da água da lagoa, escoando para o mar o excesso resultante das chuvas que muitas vezes culminavam em cheias desastrosas que inundavam a freguesia. Essas inundações foram sempre frequentes, desde os primeiros, na primeira povoação, as primeiras pessoas que vieram povoar esta região sabiam das inundações, tentaram colocar as casas sempre em sítios que pudessem evitar essas inundações, ou pelo menos que conseguissem drenar nos sítios onde fosse mais fácil drenar a inundação, mas contudo houve inundações bastante violentas, no sentido em que toda a freguesia foi de facto inundada, e a exigência da população foi que fosse feita alguma solução para isso. E a solução foi precisamente construir um túnel com mais de 1200 metros de comprimento que atravessa o monte e liga precisamente as sete cidades à Grota do Alqueve, nos Mosteiros. Eu pessoalmente achava que teria sido bem mais fácil oferecer um fato de mergulho às pessoas que moram aqui nas sete cidades, mas pronto. Os trabalhos de perfuração do monte iniciaram-se a 1 de outubro de 1930 e o túnel foi inaugurado a 30 de dezembro de 1937. Uma pequena curiosidade que é do conhecimento comum é que, durante a escavação do túnel, foi encontrado um galho de cedro do mato que, depois de analisado, chegou-se à conclusão de que tinha cerca de 4.000 anos, sendo assim contemporâneo das pirâmides do Egito. Mas este galho quase que não era encontrado, porque este túnel não era para ter sido construído aqui. Outras zonas em que tentaram que o túnel fosse feito. Portanto, o que nós sabemos é que a decisão final foi exatamente onde o túnel está agora, ali na zona do Caboclo, se não estou em erro, mas houve tentativas e há uma evidência, creio eu, aqui na Lagoa Verde, porque uma das outras possibilidades era que o túnel fosse, a descarga, em vez de ser para a zona oeste dos mosteiros, que fosse para a zona das festeiras. Portanto, digamos que a decisão final, eu creio que tem a ver com a extensão, porque eu creio que este das festeiras seria de 1500 metros e o outro seria de 1200 metros. Eu creio que foi a extensão do comprimento que fez com que a decisão fosse exatamente para a zona do Caboclo. Existem palavras que são fáceis de associar a uma paisagem tão idílica como esta, como por exemplo as palavras paz, beleza, paraíso, mas depois há outras palavras que não se associam de tudo a esta paisagem, como por exemplo as palavras hidroavião, a guerra. Pronto, de repente as palavras Batman e croissant também não se associam muito, mas por enquanto vamos nos concentrar só nas palavras hidroavião e guerra. Relativamente a outra curiosidade, tem a ver com o facto desta massa d'água ou de terem usado esta massa d'água para a amaragem de vários hidroaviões. Aliás, é conhecido algumas fotografias de hidroaviões aqui dentro das sete cidades, e o engraçado é que na Segunda Guerra Mundial, exatamente para evitarem a amaragem de aviões inimigos, fizeram uma rede de arame farpado na zona desta massa d'água, exatamente para evitar com que os aviões inimigos fizessem a amaragem na Lagoa das Sete Cidades. E é por causa desta brilhante estratégia que, por exemplo, este local aqui nas Sete Cidades, onde estou agora, se chama Cerrado das Freiras e não Cerrado do Hitler.